Boa noite, irmãos, no nome de Jesus. Vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 17. Deus continue abençoando a todos vocês. Eu creio que já temos sido abençoados com esses hinos. Passamos um dia e Deus tem nos dado vitória, nos dado saúde. Capítulo 4, verso 17. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amado Pai, que isto possa ser vivificado, que nós, como estamos lendo aqui, vendo a expressão do teu servo Paulo, como ele tinha um desejo de que os cristãos fossem um só corpo e observassem, ó Deus, a vida que o nosso mestre levou aqui e tomá-lo como exemplo. Pai, ajuda-nos então nesta noite a observarmos um pouco da tua palavra, meditando nela e aprendendo para sairmos melhores do que chegamos. Precisamos da tua graça, da tua bondade. Precisamos da unção, da inspiração, precisamos que o Senhor nos fale, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podeis vos assentar e Deus nos dê uma bênção especial. Nós, quando éramos ainda lá do mundo, nós tínhamos lutas muito duras, lutas
que nós tínhamos que passar, mas nós passávamos aquilo e então depois contávamos uma grande vitória que tivemos, e nós não sabíamos assim os rumos que nós deveríamos tomar, mas nós sabemos que desde lá Deus já nos guardava, Deus já nos protegia, Deus já tinha nós escrito no seu plano. E é claro que o desejo de Deus é que nós viéssemos a aceitá-lo mais cedo do que nós aceitamos. Esse é o plano de Deus, a maneira como Deus deseja. E o profeta de Deus chega a dizer que o que não permitiu ele de aceitar a Cristo antes, na sua juventude, na sua mocidade, eram demônios, eram espíritos que pairavam sobre ele. E nós também tínhamos esta força negativa que nos prendia e não deixava nós seguirmos ao Evangelho, aceitarmos a Cristo, aceitarmos a Jesus. E nós éramos rodeados de espíritos negativos, como ainda somos hoje. Mas hoje a nossa luta já não é mais com os de fora, a nossa luta hoje já é mais com os de dentro. E eu digo com os de dentro no sentido de cada um individual, né? Cada um em particular. A luta minha não é mais com os de fora, a minha luta é contra o Edival, a tua luta é contra você mesmo. Aí depois, quando o irmão Brana recebeu Jesus, ele então pôde dizer que o maior inimigo dele se chamava William Marion Brana. Nós vamos ver isto na carta aos Romanos, quando Paulo escreve, no capítulo 7, ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala, e você pode abrir a sua Bíblia, no capítulo 7, que ele começa falando no capítulo 7, no verso 7, sobre a lei. Ele diz que a lei foi o que mostrou para ele o que era certo e o que era errado. Antes de não haver lei, ele não sabia o que era certo e o que era errado. E nós temos também uma lei dentro de nós, a lei do pecado. E temos uma outra lei que é a lei do Espírito, a lei da vida. E nós vamos ver que Paulo diz no versículo 18 do capítulo 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer, olhem só, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O que é esse pecado? É a lei da carne. Esta lei em mim, então esta lei da carne. Agora, você não pode buscar isto aqui para achar ocasião para o pecado. Você vai pegar o capítulo 8 e o versículo 8, o 9 e o 10. Aí mesmo. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você vai ver que Paulo, aqui no capítulo 7, fala bem claro que em nós existem duas leis, a lei do Espírito e existe a lei da carne. Vocês vão ver no versículo 23 do capítulo 7, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele grita: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Agora ele vem e diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Aí olha só. Mas com a carne a lei do pecado. Agora vocês vão observar que depois Paulo no capítulo 8 vem e diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas eu vou trazer então esses dois paralelos, porque a tua luta agora é contra ti. É contra eu luto contra mim. Você luta contra você. Quem você tem que vencer? Você tem que vencer você mesmo. A grande vitória do ser humano está em vencer a si próprio. Porque nós vamos ver que quem consegue dominar-se, ele realmente é um grande vencedor. E vocês vão observar aqui que quando nós aceitamos a Cristo, nós pensávamos assim: bom, eu vou aceitar a Cristo porque eu quero me ver livre do inferno e eu quero ser salvo. Esse era o único objetivo que nós tínhamos. E nós tínhamos uma batalha ferrenha, uma batalha árdua. E era aquela batalha que nós tínhamos, e daí nós aceitamos a Cristo, nós pensávamos assim: bom, agora aceitei a Jesus, fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você começou a seguir a palavra de Deus, a mensagem. Você entrou para a mensagem e você às vezes ouvia a mensagem, mas você não compreendia muito bem. Você ainda estava num estágio pequeno. Você pensava assim: bom, eu já sou um salvo, estou tranquilo. Mas você vai ver que na vida dos cristãos, na Bíblia, do Jacó, ele enganou seu irmão, enganou seu pai. E ele pediu a bênção do pai e o pai lhe deu a bênção. Foi isso? Vocês acham que Jacó estava pronto depois que recebeu aquela bênção? Ele não estava pronto. Vocês lembram quando Pedro disse, quando Jesus diz assim: ó, eu estou indo a Jerusalém e lá eu vou ser morto. Aí Pedro disse assim: ó, mestre, eu estou pronto a ir e morrer contigo. Ele estava pronto? Mas ele disse que estava. Então ele não estava pronto, porque quando ele chegou lá, ele negou Jesus. Vocês vão ver que nós também, quando entramos na mensagem, nós também pensávamos assim: estou pronto. Não estávamos prontos ainda. Como Jacó também não estava pronto ainda. Ele tinha uma longa caminhada pela frente. Uma caminhada árdua, uma caminhada pesada, uma caminhada difícil. Mas ele não desistiu no primeiro confronto que ele teve. Como eu também, você não desistiu na primeira batalha que você teve. Porque vai vir obstáculos para você não prosseguir. Vai vir obstáculos para mim não prosseguir. E a tua vitória está em transpor esses obstáculos. A tua vitória está em enfrentar esses obstáculos. Em encarar e ver Deus que está contigo, que iniciou a boa obra em ti, Ele vai concluir esta obra. E você tem que ter certeza nisso, senão o diabo te pega. Nesses confrontos. Então Jacó caminhou para a terra de Padã-Arã, ele foi para a terra do tio, e quando ele foi para lá, ele teve um lugar que ele passou, ali em Gênesis capítulo, eu creio que é Gênesis capítulo 28, e você vai ver que aí entra o nosso plano, o plano de Jacó. O plano de Jacó foi tão tremendo, porque ele incluiu Deus no plano dele. E aí, irmãos, nós vamos ver que a nossa vida também é desse jeito. Nós, quando incluímos Deus no plano da nossa vida, então as coisas vão bem. Você vai ver que em Gênesis capítulo 28, você pode abrir a sua Bíblia, aí é bem facilzinho, né? O primeiro livro da Bíblia. Quando você recebeu a mensagem, você pensou assim: puxa, que coisa tremenda, que alegria, que gozo. Você vai ver que quando Deus falou com Jacó, olha só como foi tremendo esta visitação de Deus para Jacó. Olha só, vamos ler a partir do versículo 10 de Gênesis 28. Acharam? Partiu, pois, Jacó de Berseba
e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. Você observou que agora ele foi enfrentar uma grande dificuldade na vida. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. Dificuldade. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Olha as promessas que Deus fez para ele. Você vai ver que quando aqui Jacó não estava pronto, como também Pedro não estava pronto. Mas Pedro disse que estava pronto. Mas você vai ver que Pedro tinha a chave do reino dos céus. Pedro tinha a revelação. Você também pode ter a chave do reino dos céus. Você pode também ter revelação, mas ainda não estar pronto. Porque Pedro disse: eu estou pronto. Mas numa mão ele tinha a chave do reino dos céus e na outra mão ele tinha uma espada. Não era assim? Com uma mão ele abria o reino dos céus e com a outra ele cortava as orelhas dos outros. Né? E quantos de nós não passamos por esse estágio? Não é? Com uma mão temos o reino dos céus e com a outra damos espadada nos outros. Né? Claro que nós não usamos nem mesmo uma faca, nem mesmo um revólver, nem mesmo um canivete para ferir alguém. Não teríamos coragem de chegar neste ponto. Mas temos uma outra espada que não é usada na mão, né? Usada na boca, que se chama a língua, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então Pedro numa mão tinha uma chave do reino dos céus e na outra mão tinha uma espada para machucar os outros. Né? E nós passamos por esse estágio também. Mas nós não desistimos, nós continuamos. E inclusive Deus tinha um plano conosco mesmo desse jeito. Como Deus tinha um plano com Pedro mesmo daquele jeito. Você vai ver que com Judas Deus não tinha plano. O plano que Deus tinha com Judas era até ali. E depois Judas saiu de cena. Mas com Pedro não. Com Pedro era diferente. Amém? Então o importante é que você prossiga. Que você esteja incluído na eleição divina. No amor eletivo de Deus. Ah, mas eu já fiz tantas coisas, pastor. Eu já cortei tanta orelha de Malco, né? Mas, e você parou? Porque fez isso? Se você parou, é pior. Se você parou, é um Judas, né? Porque vendeu Jesus, então parou, foi se enforcar, se matou, tirou a vida, acabou com o que tinha. Agora, se você foi chorar e pedir misericórdia, aí você tem eleição. Amém? Porque são estágios da vida cristã que nós não podemos negar. E vocês vão ver que o Jacó, depois que o papai botou a mão sobre ele, abençoou e disse, ó, tu vai ser assim, tu vai ser próspero, tu vai ser isso, ele não deixou de ser enganador. Ele não deixou de ser trapaceiro. Ele não deixou de enrolar o tio. Veja, mas ele não parou também. Ele prosseguiu. E ele tinha a promessa de Deus. Você vai ver aqui, ó. E a tua semente, no versículo 14, será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A mesma promessa que Deus fez a Abraão. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que, olha só, te tenho dito. Eu vou te guardar, vou te proteger, eu vou te poupar, eu vou te livrar, eu vou te abençoar, e tudo que eu falei para ti eu vou fazer. Aí o verso 16, acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Veja, e temeu e disse, e quantas vezes nós passamos por esse estágio? Você entrou na mensagem, você passou pela mensagem, você pode até estar nesse estágio, certo?
de que você está aqui dentro, mas você não sabe ainda o lugar que você está. Jacó estava aqui, sonhando com um anjo, Deus falando com ele, mas ele ainda não sabia que aquele lugar era a casa de Deus. Sabia que nós passamos por esse estágio também, dentro da mensagem? Nós entramos na mensagem, se batizamos nela, viemos para a mensagem, tomamos ceia, né, dando nossos dízimos, lavamos o pé do nosso irmão, acompanhamos um bom tempo, sem saber que tipo de lugar que nós estávamos. Não sabíamos que estávamos numa mensagem de arrebatamento. Não sabíamos num sentido, sabe por quê? Porque não sabíamos diferenciar entre a mensagem e a denominação. Por isso que nós passamos por esse estágio. Eu passei por esse estágio de não saber diferenciar entre a mensagem que eu estava e a denominação. O lugar que eu me encontrava e as outras terras. Jacó não sabia diferenciar entre a terra que ele estava ali, ó, e a terra que ele tinha saído. A terra que ele estava ali era o lugar da casa de Deus. O lugar que nós estamos nesta mensagem é o lugar da casa de Deus. É aonde Deus habita. É aonde Deus está. E Jacó estava aqui e não sabia. Você também passou por esse estágio de estar na mensagem, foi batizado em nome de Jesus Cristo, porque creu, porque estava escrito na Bíblia, creu que Deus enviou um profeta, mas não sabe ainda o teor e o potencial desta mensagem. O que é ela? Diferenciar a doutrina da mensagem, a santificação da mensagem, certo? O batismo do Espírito Santo da mensagem. O que é isso, pastor? Da Bíblia. Que o batismo do Espírito Santo não é falar língua estranha, que o batismo do Espírito Santo é você crer em toda a palavra e obedecê-la. Quer dizer, você vem para a mensagem e fica um período de tempo sem saber o lugar. Você dorme ali, você sonha com um anjo, Deus fala contigo, mas mesmo assim ainda não sabe o lugar que está. Então esse período nós passamos. Não sabe como é que é a santificação, a consagração. Não sabe separar entre mensagem e denominação. E igreja secular lá fora. Por que eles são diferentes? Por que aqui todo mundo é assim? Por que eles não vão numa outra igreja denominação? Não é tudo igual? Não é tudo a mesma coisa? Quer dizer, você tem um período que ainda não sabe se realmente você está no lugar certo ou não. Esse período de Jacó, ele disse assim, ó, Deus estava aqui, eu não sabia. Aí vai chegar uma hora que você vai despertar. Puxa vida, mas olha o lugar que eu estou. Eu estou no lugar onde Deus está e eu não sabia. Que aqui é a mensagem para o rápido. Que aqui o meu comportamento tem que ser diferente. Que aqui a minha conduta tem que ser especial. É que a minha postura não pode ser igual à da denominação lá. Aqui eu não posso fazer o que eu quero e fica tudo bem. Você vai observar que o negócio aqui não é como lá na denominação, que vai tudo de roldão, né? Tudo à vontade. Não, não é assim. Você vai despertar para a realidade, você vai acordar do seu sonho de escada, de anjo descendo e subindo. E você vai... Ai, que é isso? Então Jacó disse, na verdade, eu estava num lugar onde eu não sabia que Deus estava. Aí o que ele disse? E temeu, e disse, quão terrível é este lugar. Aí é onde você vai descobrir que você vai ter que andar de mansinho. Que o negócio não é dando sopetão, não é, entende, dando murro em ponta de faca. Aí você vai compreender Eclesiastes 5, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aí você vai compreender a ordem da igreja, aí você vai compreender ensinamento de doutrina, por que não cortar cabelo, aí você vai entender a doutrina, por que não usar roupa de homem, aí você vai começar a despertar, aí você vai dizer, quão terrível é este lugar, terrível no sentido de santidade, de aonde ali Deus habita, se não andar na linha o juízo pega. Terrível no sentido de aonde Deus se encontra é o lugar mais perigoso do mundo. Sim, por quê? Porque ali ou você anda certo ou não. Ou você está em perigo.
E você vai ver claramente aqui, temeu. E aí você começa a cair um temor dentro de ti, um temor reverencial. Puxa vida. Eu penso que as pessoas que ainda não conseguiram ainda respeitar esta mensagem, respeitar o culto, respeitar a doutrina da mensagem, respeitar o pastor, respeitar o diácono, respeitar a igreja, o horário, respeitar a hora, é porque ainda não caíram em si que estão na presença de Deus. Ainda não conseguiram ainda ter revelação de que este é o lugar onde Deus está, de que este é o lugar da casa de Deus. Eles ainda não conseguiram despertar para a realidade que esta mensagem nos prepara para o arrebatamento. E que nós não podemos brincar como brincávamos numa denominação de igreja, mas que nós estamos na casa de Deus. Esse estágio nós passamos, não passamos? E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é porta dos céus. Quem é a porta dos céus? São João 10. Jesus Cristo é a porta dos céus. É ou não é? Então aonde Jacó estava? Diante de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Isto é Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É isto ou não é? Então, Jacó estava na porta do céu, só que na porta do céu, ele estava ali, e a escada, havia anjos, ele estava no lugar espiritual, num lugar geográfico chamado Canaã. Ele tinha que voltar ali um dia. Ele saiu dali e ele fez um voto para Deus, e depois ele voltou ali. Agora, aquele lugar ali estava representando um lugar, esse lugar é Jesus Cristo. E aonde Jesus está? Jesus está em sua palavra. Então, se Jesus está aqui e a sua palavra está sendo pregada, você tem que estar aonde a sua palavra está sendo pregada. Em sua totalidade. Ali é o lugar da porta dos céus. Agora vamos prosseguir. Então, olha o que Jacó fez. Ele incluiu Deus no plano. É aqui aonde eu quero continuar. Até o verso 22, é aonde nós colocamos Deus. Eu quero que você coloque Deus nos teus planos, na tua vida, aonde você for, o que você for fazer, o que você for programar, coloque Deus naquele programa, e você vai ver você ser abençoado. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O que quer dizer Betel? Casa de Deus, não é? Significa casa de Deus. E o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, agora lá vai ele, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir. Gente, Jacó não tinha nada. Aqui Jacó não tinha nada. Jacó estava sem um pila no bolso. Mas ele agora aqui quer colocar Deus no plano dele. É aí aonde eu e você temos que colocar Deus no nosso plano. E aí aonde eu quero dizer para você, moça, para você, né, que um dia vai enfrentar um casamento. Coloca Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, então você vai ser abençoado. Agora, se não colocar Deus em primeiro lugar, você vai amargamente sofrer o restante de sua vida. Porque aqui Jacó está dizendo: Senhor, se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir. Senhor, o Senhor vai ter que me dar pão, vai ter que me dar roupa. A única coisa que eu tenho, na verdade, é o meu corpo, é as minhas mãos para trabalhar, e o Senhor como meu Deus. E quantos de nós viemos nesta situação? Não tendo nada a não ser Deus e as nossas mãos para trabalhar.
Aí o que ele queria? E eu em paz tornar a casa de meu pai. O Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Agora você vai ver Jacó incluindo Deus no plano dele. Senhor, aqui ele incluiu a casa de Deus, ele incluiu Deus como Deus dele, e incluiu honrar a Deus com a sua riqueza. De tudo que ele recebesse de Deus, que ele ia, trabalhar, ele ia honrar a Deus. Então, Deus sabia que ele tinha um homem na terra, o qual, olhem só, Deus não precisaria, de hipótese alguma, Deus fazia assim e tinha ouro na mão. Não é assim? Ele não é dono da prata? É assim ou não é? Mas agora Deus sabia que ele tinha um homem na terra que se tornou o quê? Sócio dele. Sabe por quê? Porque ele disse, tudo que o Jacó ganhar, eu vou ganhar 10%. Então, se eu der saúde para ele, se eu der emprego para ele, se eu der realmente a abundância na lavoura dele, de tudo que ele fizer, eu vou ter uma parte. Jacó colocou Deus no plano dele, no trabalho dele, na lavoura dele, na fazenda dele, na casa dele, na vida dele. E vocês vão ver o Jacó indo, na nossa linguagem, né? Indo para Harã com uma mão na frente e outra atrás. Mas como Jacó voltou? Como que ele voltou? Lá em Gênesis, vocês vão ver em Gênesis ainda em Gênesis 35, vocês vão ver que Jacó, quando voltou de Harã, Jacó voltou de lá com 2 esposas, mais 2 concubinas, filhos, empregados, muito gado, muita ovelha, muita cabra, muito camelo, muito rico. Mas ele voltou de lá ainda não convertido. Ele voltou de lá ainda sem aquele Deus que ele estava servindo a ele, mas ele ainda precisava passar pelo val de Jaboque. Ele precisava ter um encontro com Deus, ele precisava ter uma mudança de natureza. Por isso que muitas vezes nós paramos aí, mas eu estou abençoado já. Eu já tenho uma bênção de Deus, eu já tenho um bom carro, já tenho uma boa casa, já sou abençoado na vida financeira, já sou abençoado na minha casa, no meu lar. Mas e como é que está a tua conversão? Vocês vão ver aqui no 35, olhem só, depois, Deus manda Jacó a Betel a levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar, olha aquele lugar onde ele tinha falado. Sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. O que ele disse? Tirai os deuses estranhos. Pode tirar a Aparecida de lá da prateleira, né? Pode tirar o Santo Antônio, pode tirar o Benedito, né? Pode tirar o ídolo lá da prateleira, pode juntar tudo. Pode tirar os deuses estranhos que há no meio de vós. Pode tirar a idolatria e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Deus mandou, pode mudar até as roupas de vocês. A mulher que usa calça pode botar saia, a mulher que usa roupa degotada pode botar uma blusa mais tapadinha, né? A mulher então pode começar a mudar as vestimentas de vocês. O homem que usava essas bermudas pode parar de usar, né? Pode mudar. E agora começou o que? A conversão. Ele tinha Deus, agora ele precisava o quê? De uma mudança para que o povo pudesse ver que ele tinha realmente Deus. Mas ele já tinha sido abençoado, ele já tinha sido realmente abençoado de uma forma tremenda, seus filhos eram tremendos, mas agora ele precisava o quê? E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Aleluia. E que foi comigo no caminho que tenho andado. Aleluia.
Glória a Deus. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. O que tinha? Tinha até brinco na orelha, deram também. Era arrecadas, né? Eu acho que brinco, sei lá o que é. Na orelha só pode ser brinco, né? E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão Esaú. Essa é a caminhada do cristão, esta é a vida do cristão, esta é a vida do Filho de Deus. E vocês vão ver que depois que aí então Jacó teve esta experiência, acabou. O plano dele estava completo, estava concluído. Assim nós também, quando chegamos a esse amadurecimento, nós então descansamos. Aí entra o parágrafo 66 da mensagem da brecha. Agora, enquanto temos as escrituras, o Espírito Santo aqui, ele mesmo é um selo. O Espírito Santo é um selo. E um selo significa o quê? Uma obra consumada, certo? O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. E para aquele indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então seu tempo de gemer termina. Veja, porque é uma obra consumada. E Deus tem a sua obra em 3: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Quando vem o Espírito Santo que sela você, então é uma obra consumada na sua vida. Aí você descansa, teu tempo de gemer termina, tuas lutas externas termina, e aonde começa a tua luta interna? Que você tem que ficar agora vigiando, como Paulo ficou vigiando, que ele deu aquele grito, né? Quem me libertará do corpo desta morte? E eu falei para vocês o porquê que ele disse isso, vocês lembram? Que era porque quando um prisioneiro, um bandido, matava uma outra pessoa, aí então o castigo era amarrar o cadáver daquela pessoa que ele matou na cintura, e ele era obrigado a arrastar aquele cadáver até se desfazer. Aí nós também morremos. Eu matei o Edival. Eu matei. Agora só que eu estou carregando o Edival. Carregando até a sepultura. Ele vai continuar comigo. Ele é o corpo da minha morte. E eu só vou ser liberto disso aqui, dessas fraquezas, quando eu ir para a sepultura. Ou quando eu ser transformado no arrebatamento. Veja, então agora eu tenho que ter esse selo para o dia da redenção. Que redenção? Mas eu já não fui redimido? Já, você foi redimido a sua alma. Mas o seu corpo ainda não foi. Por isso que o seu corpo tem canseira, o cabelo fica branco, você envelhece, tem doença, tem fraqueza, tem gripe, tem tudo isso, porque ele não foi redimido ainda. Até o dia da redenção do teu corpo. Que o teu corpo vai ser redimido num corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Aí sim não vai ter doença mais no corpo. A alma está selada, a alma está pronta, a alma está redimida. Mas o corpo precisa ser redimido, que é justamente aonde você precisa ser selado para ser guardado, protegido. E uma carta selada, você vai ver ali que não pode ser aberto, né? Ali você vai ver o vagão que foi selado, não pode ser rompido aquele selo. Né? O relógio lá da água lá foi colocado um selinho lá, se você romper você vai sofrer uma consequência, porque você rompeu aquilo lá, eles vão te dar uma multa. O do relógio lá da luz foi selado também. Assim também é um selo. O Espírito Santo sela nós, e aí então ele sela nós por dentro, o diabo fica selado por fora, ele não pode mais entrar. Tem como entrar aqui mais, porque o Espírito Santo daí torna o que? Ele protege, ele guarda você. Por isso que Jacó só foi realmente enfrentar o Esaú quando ele lutou com o anjo, quando ele recebeu o selo. Aí você enfrenta tudo, aí você não tem como você mais fugir de probleminha de irmão, de probleminha de irmã, de probleminha na igreja. Você não foge de mais nada, você enfrenta tudo, porque você está selado.
Você não foge mais da igreja porque enfrentou um probleminha A com o probleminha B, com o irmãozinho, com a irmãzinha. Você não foge mais. Como o Jacó também não fugiu mais depois que ele foi selado. Aí ele enfrentou o problema, ele enfrentou a situação. E aí é onde os crentes não podem enfrentar a situação se eles não têm o selo. Mas se você tem o selo, você enfrenta a situação. Aleluia. Se for preciso se humilhar, se humilha. Se for preciso pedir perdão, pede. Se for preciso se acertar, se acerta. Aleluia, mas tem que enfrentar a situação. É isso que Deus quer. Amém? E quando você fica selado por dentro, o diabo fica selado por fora. A única coisa que ele vai trabalhar agora, sabe aonde? Para não encerrar? Na tua mente. Para tentar fazer os membros do teu corpo guerrear contra ti. Por isso que Paulo diz, quando eu quero fazer o bem, este eu não faço. Porque o mal está comigo. A carne aqui, ó, esses 16 elementos estão guerreando. É o corpo da minha morte, é o que eu estou arrastando. E eu tenho que levá-lo. Não posso me desfazê-lo. Eu o matei. Ele morreu. O Edival morreu, o velho Edival morreu. E eu estou arrastando. E eu grito, quem me libertará do corpo desta morte? Só na hora da transformação. Só na hora da ressurreição dos mortos. Só quando eu, então, me desprendermos daqui e ir para aquela teofania, aquela perfeita. Aleluia. Então aí nós precisamos do que? Batalhar. Eu não posso evitar que passarinhos voem sobre a minha cabeça. Eles vão voar. São pensamentos que passam aqui, ó, direto. Tu não pode evitar que pensamentos venham na tua memória, não dá para evitar. Eles vêm pensamentos ruins, pensamentos bons, pensamentos que você não queria pensar, mas você pode evitar que o passarinho faça ninho na tua cabeça. Dá para evitar, não dá? Dá para evitar que o pensamento fique ali, aquele pensamento ruim fique ali e torne um ninho do diabo na tua mente. Aí você pode evitar. Evitar como? Repreendendo em nome de Jesus. Aleluia. Ordenando que aquilo saia. Repreendendo através da palavra, versículos da Bíblia. Aí você vai o que? Vencer a tua carne através da palavra de Deus. Através daquilo que Deus te deu. Que é a tua arma principal, que é a palavra de Deus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Quando nós pensávamos assim, ó, bom, eu sendo salvo tá bom, mas depois quando nós vimos, nós temos muitos benefícios. Se você ler Marcos capítulo 10, você vai ver que Jesus, ele prometeu algo para nós muito grande. Você vai ver algo, que você não é beneficiário só da salvação. Não é só a salvação que você tem direito. Você tem direito a mais coisas. Porque quando você veio, você pensava, bom, eu quero ser salvo. Eu sendo salvo, estou tranquilo. Mas depois você teve conhecimento de que o terreno que você tem, não é só para você colocar a casa em cima. Porque quando você comprou o terreno, você pensou primeiramente, ó, eu quero um terreno para colocar minha casa, para ter o meu lugar. Não foi isso? Para ali eu poder morar, para ali eu poder dormir. Mas depois, com o tempo, você foi descobrindo que você poderia plantar no teu terreno. Que você poderia ali colher aipim, colher batata, colher alface, colher outras coisas no terreno que você comprou. Assim também a salvação é a mesma coisa. Nós pensávamos que era só a salvação que nós tínhamos. Mas depois nós viemos a descobrir que nós temos muito mais benefícios, além da salvação, quando entramos em Cristo Jesus. Certo? Aqui em Marcos capítulo 10, Jesus, ele começa a falar a partir do versículo 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, em irmãos, em irmãs, e mães, e filhos, e campos, com o quê? Eu achei que era só com mar de rosas. Mas é com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Quer dizer, além da vida eterna, tem 100 vezes tanto de casa, de irmãs, de mãe, de filhos, certo? De campos,
de riqueza. Deus, além da salvação, Ele prometeu nos dar uma vida aqui, de abundância. Isto é promessa nossa relativa à salvação, ao Evangelho, ao que Deus nos proporcionou lá no Calvário, porque lá no Calvário Ele nos tirou a maldição da lei. E a maldição da lei é doença, pobreza e pecado, né? E a morte, o inferno. Ele nos tirou essas coisas. Então, se nós observarmos então aqui, só que é com perseguições, só que é com luta, é com batalha. Esta luta, esta batalha é contra você mesmo. Esta batalha é contra mim mesmo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. E temos que lutar contra nós mesmos. Agora, como eu falei, como Jacó conseguiu tudo aquilo? Deus lhe deu, Deus lhe concedeu. Mas Jacó teve que ter sabedoria. Foi ou não foi? O que? O Jacó queria o que? Ele disse assim, ô Labão, vamos fazer um trato aqui? Tudo bem. Qual é o trato que tu quer? Não, eu quero as ovelhas que nascerem e as cabras que nascerem malhadas são tudo minha. Certo? Certo. E as outras são tudo... O Labão pensou assim, ele vai ficar sem nada. Ele foi lá, colheu umas varas de álamo, né? Botou aonde as cabras iam ali procriar, botou na água, elas iam beber água ali, pronto. Ele teve que usar de sabedoria. Ele teve que usar a sua inteligência. Aí você quer receber, quer ser abençoado, mas fica de braço cruzado, não bota a tua cabecinha para funcionar? Não bota a tua inteligência para funcionar, que Deus te deu? Quer dizer, não bota os teus braços para funcionar, que Deus te deu? Veja como tem